Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs. Um bom dia para você que está me ouvindo neste momento. Eu peço a você que, em nome de Jesus, me receba de bom grado dentro da sua casa, a fim de que a gente possa compartilhar a palavra de Deus. Eu venho mais uma vez gravar um vídeo e antes de iniciar, eu quero lhe dar uma boa notícia. A nossa boa notícia de hoje, ou a minha boa notícia de hoje, é dizer para você que nós vamos retomar os nossos estudos bíblicos dominicais. Nós pretendemos gravar aulas talvez não tão extensa como na presencial, mas teremos aí entre 30 e 40 minutos uma breve reflexão sobre o texto bíblico que nós estávamos estudando. Estávamos estudando o Evangelho de João. A última aula foi eu que dei, a aula de número 6, que fala sobre a identidade de Cristo. Então, nós vamos seguir a partir do verso 7. A lição, ela nos dá essa sequência. Eu não pretendo usar a lição e o texto bíblico, porque senão a gente fica muito extenso. O texto bíblico já tem 53 versículos, só um capítulo. Então eu quero ler o capítulo, a gente interpreta e faz com que ele seja aplicado em algumas partes, e aí a gente tem um tempo suficiente para que a gente possa meditar junto com os irmãos e sermos objetivos e não sermos enfadonhos. Então, antes de nós iniciarmos a aula, eu quero fazer uma oração para que Deus nos abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a nossa reflexão e, de fato, nos ajude e conforte os nossos corações. Eu peço que você feche os seus olhos, aí na sua casa, vamos orar. Bendito Deus, no nome de Jesus, eu quero lhe agradecer, Senhor. Lhe agradecer pelo dia de hoje, lhe agradecer pela vida, lhe agradecer pela saúde, lhe agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui junto com os meus irmãos, mesmo que distante, mas juntos, com o mesmo desejo e com o mesmo intuito de partilharmos a tua palavra. Que o Senhor possa, por meio do texto bíblico, que é a tua palavra, alimentar os nossos corações e nós venhamos ser capazes de praticar e executar o texto bíblico nas nossas vidas segundo a tua vontade. Abençoa os meus irmãos que estão dentro das suas casas ou em qualquer outro lugar assistindo esse vídeo. Que o Senhor os encha com a tua graça, com o teu poder, com a paz que excede a todo entendimento e que o Senhor dê a cada um de nós a fé, a esperança e o amor, a fim de que nós possamos ser edificados e venhamos crescer na graça e no conhecimento. Que o Senhor nos abençoe nesse período em que nós juntos estaremos refletindo a tua palavra. O texto bíblico sugerido como versículo-chave da nossa lição está lá no capítulo 7, verso 37 em diante, que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós vamos nos aprofundar nesse versículo mais adiante, mas inicialmente é interessante a gente perceber essa disposição que Jesus tem em se mostrar ou se revelar para a gente, esperando que nós venhamos ter essa iniciativa de ir diante de Jesus. E ele diz assim: olha, quem é que tem sede? Venha a mim e beba. É interessante porque você vê que Jesus tem a capacidade de tirar a sede de todas as pessoas, ao mesmo tempo que Jesus tem a disposição para tirar e deixar a gente saciado mediante a relação com Jesus. Então eu peço você que neste momento, para a gente voltar para o texto bíblico e depois voltar para esse versículo também, abra sua Bíblia no capítulo 7 do Evangelho de João e acompanhe comigo a leitura somente até o versículo 9, que diz assim o texto bíblico: E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo a festas dos judeus, a dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que cumpra, que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto.
Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galiléia. Perceba o texto. Inicialmente, é importante você perceber, a lição ela dá um tema, Jesus e a Festa das Cabanas, e para mim, o texto ele só faz a referência da Festa das Cabanas como uma data, para tentar especificar o que estava acontecendo. Jesus não tem nenhuma sequer relação com a Festa da Cabana, não faz nenhum tipo de comparação, não faz nenhum tipo de explicação no texto. O que é que acontece é que esta Festa das Cabanas, comemorada pelos judeus, ela era uma festa, só para um conhecimento ou uma lembrança daquilo que a gente já sabe, é aquela festa em que as pessoas saíam de dentro das suas casas e iam habitar em cabanas nas ruas. Então eles se aglomeravam nas ruas, montados em cabanas, com uma pretensão de relembrar o período em que eles eram nômades no deserto, na saída do Egito até a Terra Prometida. Então, o que era isso? Era um meio de se agradecer a Deus pelos seus grandes feitos salvíficos, agradecer a Deus pelo seu cuidado e relembrar, e como a gente disse alguns dias atrás, trazer à memória aquilo que pode dar esperança para eles. Porque, tendo por certo que o Senhor Jesus cuidou deles lá atrás, o Senhor Jesus continuaria cuidando desse povo de Israel. Então, essa é a indispensável necessidade de manter uma memória viva diante dos percalços e dos problemas e das crises da vida. Então, nós precisamos entender que, de um modo geral, nós vamos analisando esse texto e a cada momento que a gente vai analisando o texto, a gente precisa perceber esses pequenos detalhes. Esse detalhe que eu dei para vocês é só uma análise superficial que nós estamos fazendo, que, como eu disse, não tem relação com Jesus e a Festa das Cabanas nenhuma. Como se eu falar Jesus e a Páscoa, naturalmente ele está entrelaçado. Mas Jesus e a Festa das Cabanas nós não encontramos, ou eu particularmente, pode ser que você encontre, algum tipo de ligação entre Jesus e a Festa das Cabanas. Só se você disser que ele era nômade, que ele também andava e não tinha uma parada própria, que ele também ia em diversos lugares e várias cidades ao mesmo tempo, não sei. Mas uma ligação teológica que a gente possa encontrar para dizer que o texto foi escrito a partir dessa lógica, não. Simplesmente para se datar e dizer, olha, a data do texto aconteceu quando? Na festa da Páscoa. Isso que nós vamos ler foi o que aconteceu. Então, a discussão daquilo que nós lemos é de fato uma discussão em que esses irmãos de Jesus e as pessoas que estão em volta de Jesus estão fazendo com que Jesus deixe de fazer, buscando que Jesus deixe de fazer as coisas na obscuridade. Ou seja, Jesus tinha que, segundo eles, a concepção deles, se mostrar para o mundo, fazer algo na festa da Páscoa, ou desculpem, na festa dos tabernáculos, para que todas as pessoas vissem, porque também essa festa dos tabernáculos era um momento em que as pessoas peregrinavam para Jerusalém. Então, nós precisamos entender que as pessoas que estavam em volta do mundo, elas saíam peregrinando para comemorar esta festa que era uma das principais festas do povo judeu. Então, a cidade estava cheia. Tínhamos visitantes, tínhamos prosélitos, tinha muita gente que ia para festejar, tinha muita gente de várias e várias religiões e entre outras coisas. Então, era um momento propício para quem gostaria de se aparecer. Mas Jesus está nessa discussão com eles. Olha, não há necessidade, também não chegou o tempo de eu me manifestar. Porque eles estavam nessa briga entre a popularidade de Jesus, o que nós vamos mostrar Jesus para o mundo, ou nós vamos deixar Jesus preso ou fazendo os seus milagres em oculto. Aqui a gente pode ter uma relação, claro,
que mesmo que Jesus vai dizer o tempo ainda não chegou, para você sempre é tempo, nós podemos entender a relação entre aquilo que nós preparamos e o tempo de Deus, que Deus tem um tempo certo para realizar as coisas. Haja vista que quando Jesus estava para nascer, a Bíblia vai dizer que cumpriu-se a plenitude do tempo, né? O tempo que Jesus determinou, cumpriu-se, se completou o momento em que Deus queria enviar Jesus. Então, há uma determinação divina para que esse tipo de coisa aconteça. Porém, nem sempre a lógica dos nossos tempos são a lógica do tempo divino. E aí é aquilo que o Wagner costuma dizer muito, que é a questão do cronos, que é o tempo humano, de cronologia, de cronológico, de relógio, e de cronômetro, e o kairos, que é o tempo de Deus, que não é contado, que não tem determinações segundo o homem tem. Mas voltando, nós conseguimos entender também uma questão de se mostrar, de querer aparecer, e uma questão de querer fazer as coisas sem ter esses holofotes, né? Aí a gente pode analisar e perceber, diante da nossa sociedade contemporânea, que alguns denominam como a sociedade espetáculo, nós podemos olhar e perceber que é um grande problema, que às vezes a gente tem uma pretensão de fazer as coisas para que se manifeste a nossa sabedoria, para que se manifeste o quanto a gente tem qualidades que talvez as outras pessoas não tenham, ou talvez o quanto a gente é parecido com os outros, com a pretensão de não sermos diminuídos. Então eu tenho que olhar para esse texto e perceber que as pessoas queriam que Jesus fosse manifestado as suas obras de forma pública para que todo mundo visse. É claro que Jesus tem um momento em que ele é visto de uma forma pública e ele é observado e manifesta o seu poder, a sua identidade de diversas formas. Mas nessa ocasião, Jesus, inicialmente no texto, Jesus não tem essa pretensão. Parece que ele quer de fato viver nessa obscuridade, viver por trás das cortinas. Então a reflexão que é boa para que nós venhamos fazer é entender qual que é a necessidade que nós temos em manifestar a graça de Jesus ou manifestarmos a nossa capacidade. É fato, meus irmãos, e ninguém está aqui apontando nada para ninguém, é que nós temos essa grande dificuldade. Nós manifestamos a graça de Deus, mas nós pegamos um pouquinho da carona da glória de Deus para nós também. Isso é natural, isso é comum. E a gente tem essa pretensão às vezes. Mas seria importante que a gente mensurasse hoje, dentro dos nossos corações, qual é a importância de que Deus seja glorificado, ou de que eu apareça, ou talvez se a gente tenta às vezes fazer uma parceria. Não, Senhor, eu quero te glorificar, mas se der para eu aparecer um pouquinho, vai ser legal também. Então, eu preciso entender quais são esses limites. Talvez o excesso de necessidade de aparecer faz com que eu caia em diversos erros. Então, eu preciso tomar cuidado. Eu acho que o conselho é para que a gente entenda que talvez pode ser que chegue um dia em que o nosso ministério seja visto por muitas pessoas. Mas talvez não chegou essa hora ainda. Mas porque não chegou a hora, não necessariamente significa que eu não precise continuar exercendo o meu ministério de forma oculta. Sem que ninguém saiba, sem que ninguém veja, sem que Deus seja glorificado, como ministério da oração, como ministério, das visitas, como ministério da assistência social, em que a gente faz as coisas e ninguém está vendo. Então, que Deus te abençoe se você faz alguma coisa que as pessoas ainda não viram, não sabem, não entendem talvez o que você faz. Que Deus te encha de graça para que você continue. E se um dia vier a ser manifestado publicamente, que Deus continue te abençoando e que nem por isso você deixe esse trabalho que não é visto pelas pessoas simplesmente para ganhar o holofote e ser talvez ovacionado pelas pessoas, mas perder a graça de Deus. Que Deus te abençoe. Não quero com isso dizer que as pessoas que têm o ministério visto por muita gente são malditos, de forma alguma. Que Deus abençoe eles da mesma forma. Mas às vezes há um tempo para isso. Talvez não chegue esse tempo nunca, mas o que eu quero dizer é que você mantenha o seu ministério. Se ele é visto ou se ele não é visto,
que Deus te encha de graça para que você cumpra o ministério. Então, essa discussão continua dentro do texto e parece que Jesus não sobe inicialmente. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então Jesus sobe de forma oculta. Jesus vamos dizer, Deus, sei lá, põe a touca, se cobre, né? E sobe de forma sorrateira, sem pessoas, talvez sozinho, para que as pessoas não observassem logo ele de imediato. Porque se ele sobe com um monte de seguidores e as pessoas já veem, Jesus, é Cristo, nós estamos aqui seguindo Cristo, já tocou trombeta, todo mundo veria já de imediato. Mas os judeus procuraram ele na festa e diziam, onde está ele? E havia uma grande murmuração e da multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam não. Antes, ele engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo. Aí Jesus parece que chega diante da situação, vê as pessoas questionando, peraí, mas Jesus é bom, Jesus é mau, ele está enganando, ele é um charlatão, o que é que está acontecendo? Jesus sobe e vai para o templo. Quando chega no templo, e os judeus, e quando ele chega no templo, cadê onde eu estava? Todavia ninguém falava dele, mas Jesus subiu ao templo, o 15. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se ela fala de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro. E não há injustiça nele. Então perceba que Jesus sobe, e há aquela discussão de sempre, por que é que Jesus não tinha conhecimento? Por que é que os ensinamentos que Jesus tinha surpreendiam? Porque primeiro que Jesus não foi um dos discípulos dos mestres judaicos. Ele não teve o ensinamento para se tornar um rabino. Jesus foi com 12 anos para o templo, né? E todos os judeus se apresentavam com 12 anos para mostrar a sua habilidade e o conhecimento que ele tinha adquirido dentro de casa para os mestres judaicos. A partir dessa apresentação, o mestre poderia escolher se queria ficar com o menino ou não. Jesus, aos 12 anos, está dando trabalho dentro do templo, está fazendo pergunta que ninguém sabia responder. E os mestres estão dizendo assim, não, é melhor a gente deixar esse homem para lá, deixa esse menino para lá. Foi aquela ocasião em que José e Maria saem e depois vão procurar Jesus, porque se perdeu Jesus na concepção deles, mas Jesus estava no templo, brigando, né, vamos assim dizer, disputando as escrituras com os mestres, e ele não foi escolhido. O tempo passou. E quando eles verem Jesus com tanta sabedoria, ensinando, eles falam, mas como é que você sabe essas coisas se você não tem nenhuma tradição rabínica? Se você não tem nenhuma tradição judaica? Então ele diz assim, olha, o que eu estou ensinando não é meu. A gente mais uma vez volta para a questão de aparecer, por quê? Porque ele está dizendo assim, não, a lógica da doutrina correta e adequada não é aquele que fala de si mesmo. Então, o que Jesus está ensinando para cada um deles, de fato, é dizer assim, olha, eu não vim aparecer-me, eu vim fazer com que aquele que me enviou apareça. Porque no verso 18 ele vai dizer assim, mas quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é o verdadeiro e não há nele injustiça. Então ele está dizendo, como é que eu posso ser alguém que engana o povo se eu não estou me autoglorificando? Como é que eu sou alguém que não sou injusto se eu estou aqui falando de Deus, que é aquele que me enviou, em vez de dizer que eu estou falando de mim mesmo e me autopromovendo ou me autoproclamando rei ou alguma coisa? Então, a gente já começa a analisar essa perspectiva e essa questão que Jesus intriga aqueles que o ouvem. Então, fica nítido para nós que a capacidade que nós temos e nós percebemos dentro do texto é que Jesus está dizendo assim, tá, vamos manifestar alguma coisa? Podemos até manifestar, mas o que nós queremos manifestar não é a nossa própria glória. O que nós queremos manifestar é a glória do outro e principalmente a glória daquele que nos enviou.
Essa relação entre Jesus e Deus ela é maravilhosa, porque você vê que a intenção principalmente da Trindade é de fato essa, que um glorifica o outro, a tal da pericorese. Então você percebe que é maravilhoso a ideia de Jesus dizer que não, eu não vim glorificar-me, eu não vim exaltar, eu vim exaltar aquele que me enviou, e a doutrina que eu prego não é minha, a doutrina que eu prego é dele. Só que aí, eles já têm, desde o começo da questão, do texto, nós começamos a perceber que Jesus já tem um problema, que o povo está tentando matar Jesus. E aí eles dizendo assim, como é que vocês estão dizendo que há injustiça? Como é que vocês estão dizendo que eu sou injusto? Vocês não leram a lei de Moisés? O 19. Nenhum de vós lembra a lei? Por que procuras matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio, quem procura matar-me? Perceba que o texto não dá nome a pessoas, mas o texto fala de uma fala comum, e ele está dizendo assim, ele ironiza, né? E quem procura matar-te? Ninguém está procurando matar-te, você está com conversa. Então, na verdade, você tem demônio. Porque a ideia essa perspectiva de demônio é porque você está inventando ou você está mentindo. Então, não, de forma alguma alguém está querendo matar. Aí Jesus respondeu 21. Respondeu Jesus e disse-lhe, fiz uma obra e todos vós maravilhais? Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Não foste de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão do sábado, e para a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então aqui a gente já percebe que o povo quer matar Jesus porque Jesus curou o homem no sábado. Mas Jesus está dizendo, se vocês circuncidam no sábado e não tem problema, por que é que eu não posso curar um homem no sábado? Então é nítida a comparação que Jesus faz entre os religiosos, porque ele está dizendo, se há um rito religioso e é permitido no sábado, e vocês não veem problema nisso diante da lei de Moisés, por que eu não posso fazer o bem para alguém e não ter problema no sábado? Mesmo assim, eu também tenho um problema no sábado, se eu fizer o bem para alguém. Então, desculpem. Então a questão religiosa ela é nítida. Por quê? Porque Jesus está fazendo a distinção entre a religiosidade e a vida. E o que eles colocavam acima de tudo? Eles colocavam a religiosidade acima da vida. Então, se em nome da religião a gente pode matar alguém, que mate. Que a gente faça mal às pessoas, que a gente prejudique a vida moral das pessoas, que a gente prejudique a vida comum das pessoas em nome da religião. Mas o que Jesus quer que se inverta? Jesus está dizendo assim, vocês não podem abrir mão da vida em nome da religião. Na verdade, é a religião que precisaria gerar vida, porque se a religião, pelo termo dela, que significa religar e aproximar, então não era para se cortar, era para se aproximar. Então, em primeiro lugar, a religião deveria gerar vida e não gerar morte. Mas o que eles estão pretendendo dizer com isso é que era melhor que o homem continuasse ruim, mal, com problemas da vida e sem saúde, e a gente mantesse o que a religião quer, o rito religioso e a tradição religiosa. Então, é um questionamento importante. E é uma preocupação que nós também precisamos ter, porque nós, com o passar do tempo, podemos nos tornar religiosos. E aí a gente precisa pensar se a nossa religiosidade, se a nossa religião, se a nossa aproximação de Deus, ela está gerando vida para aqueles que estão à nossa volta, se ela está gerando vida para nós, ou se ela, em nome da religião, ela está matando pessoas, se ela está cortando pessoas do nosso relacionamento, se ela está fazendo com que a gente venha, em vez de gerar vida, gerar morte. Então, eu preciso fazer essa reflexão, porque a reflexão a partir da minha relação com Cristo e a minha religiosidade vai fazer com que eu possa dizer, olha, eu estou do lado de Jesus ou estou do lado desses sacerdotes, fariseus, que colocavam a religiosidade em primeiro lugar, colocavam o rito religioso em primeiro lugar. Então cabe a nós fazermos essa breve reflexão. O texto segue e ele vai dizer, se o homem recebe a circuncisão no sábado, para a lei de Moisés não é quebrantada. Pula para o 28. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar?
Então ele está dizendo, olha, vocês não podem e não devem olhar para a aparência. Vocês devem olhar para aquilo que de fato importa. E aí, mais uma vez, alguém vem e diz, mas poxa, mas vocês não estão querendo matar Jesus? Mas não acabaram de dizer que ninguém queria matar Jesus? Perceba o diálogo, a ironia, num vocabulário mais nosso, né? Perceba a cara de pau dessas pessoas, né? De dizer, não, ninguém quer matar Jesus, sendo que eles estavam programando matar Jesus. E aí o 26 vai dizer assim, e ele aí está falando abertamente e nada dizem? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é? Então, 28, clamava, pois Jesus no templo ensinando e dizendo, vós conhecer-me e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuraram, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ele ainda não era chegada a sua hora. Então, perceba a lógica e perceba a questão interessantíssima. Jesus está dizendo para esse povo que está ouvindo ele que eles não conhecem Deus. Vocês não conhecem ele. Eu conheço. Agora vocês sabem de onde eu vim. E ele está dizendo não uma referência ao lugar de onde ele veio. Ele está dizendo, olha, eu vim de Jesus. Eu vim de Deus. Porque ele está dizendo assim, olha, porque eu sou dele. Porque dele sou e ele me enviou. Então, você precisa entender e talvez refletir junto comigo no texto, é que Jesus faz todas essas afirmações e a cada afirmação dessa que ele vai fazendo com que as pessoas religiosas, aqueles que compreendiam a lei, passassem a ter mais revolta a respeito da sua pregação e da sua doutrina. E aí, na sequência, ele diz assim, e muitos procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, não era chegada a hora. Então Jesus não era preso, mesmo que tentavam matar, mesmo que tentavam fazer mal para Jesus. Isso não acontecia. Jesus era protegido. Então muitos da multidão creram nele. Quando Cristo vier, fará coisas ainda maiores do que essa. Então, se há uma interpretação nossa, nós podemos entender essa questão e talvez refletir e dizer, será que a gente compreende de fato que Jesus veio de Deus? Será que a gente de fato pode meditar e dizer assim, poxa, eu hoje compreendo que Jesus é vindo de Deus ou não sei, será que é mesmo? Há reflexões que nós podemos tirar nesse texto. Mas vamos seguir adiante e no verso 32 ele vai dizer assim, os fariseus ouviram que a multidão murmuravam deles essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderam. Perceba, não, eles queriam de qualquer jeito caçar Jesus. Vai prender Jesus. E disseram-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo. Eu estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podereis ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse? Buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não me podeis ir? Perceba, o texto é interessante porque Jesus está dialogando com eles e há uma pergunta que eles estão fazendo, dizendo assim, olha, a gente precisa matar Jesus logo. Mas Jesus está dizendo, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Vocês não conseguirão ir para lá. Mas vocês vão me buscar nesse tempo e não vão me achar. E aí há um diálogo, claro que pra gente hoje fica muito claro, a gente vai dizer, não, claro, Jesus estava falando da ressurreição, Jesus estava falando que ia sair, ia morrer, ia para o Pai que o enviou. Mas isso aqui para eles estava muito mal compreendido e percebe que o texto não dá nem resposta. Jesus vai, segue, e eles estão perguntando, nossa, mas ele vai para os dispersos, para o povo que está espalhado fora de Jerusalém, mas Jesus vai ensinar para os gregos. O que é que ele está falando? O povo não entende, o texto também não dá nenhuma explicação. Claro que lá mais para frente, João vai falar sobre isso. Olha, vocês não podem beber o cálice que eu vou beber.
E os discípulos vão dizer, claro que a gente pode. De fato, parte do que ele sofreu, os discípulos sofrem também. Segundo a tradição da igreja, a gente tem esse sofrimento que os apóstolos também sofrem. Mas não é exatamente o que Jesus passou. E o que ele está dizendo aqui é, de fato, para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora, pelo menos. E principalmente esse povo que não cria em Jesus. Mas seguindo o texto, aqui a gente chega no ápice, né, do texto, que a gente vai dizer, e no último dia, a gente vai ler, e o texto diz, e no último dia, o grande dia da festa, que nós lemos no início, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Isto disse ele, do Espírito que havia de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam, verdadeiramente ele é profeta. Então, o que Jesus está dizendo, olha, há sede aqui entre as pessoas, porque havia essa divisão dentro da multidão. Umas pessoas diziam, ele é enganador. Outras pessoas diziam, não, ele é o Cristo. Outras pessoas diziam, não, o que ele fala é interessante. Não, mas que doutrina que é essa? Não, ele não pode falar dessa forma se ele não vier de Deus. Há essa confusão e ele está dizendo assim, olha, vamos ficar tranquilo, gente. Olha, quem quiser vir, tem como saciar a sede de todo mundo. Se você tiver sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo isso referente ao Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, vai vir de fato essa relação que nós receberíamos o Espírito Santo. Aqui de forma embrionária, vamos assim dizer, mas já há uma sutileza das palavras de Jesus para dizer aquilo que ia acontecer. Então ele diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então há a possibilidade de a gente entender que há também um rio que tira a nossa sede e também há um rio em nós que tira a sede de outras pessoas. Essa relação ela está implícita. Claro que nos textos mais para trás a gente tem claro isso, né? Que ele está dizendo, rios de água viva fluirão do seu interior e saltarão para a vida eterna. Então, esse fluir daquilo que está dentro do nosso interior é de fato para tirar a sede das pessoas, como aquilo que a gente faz hoje no lugar de Cristo, como um agente da igreja, como um agente de Cristo, como um cristão, que tira a sede das outras pessoas. Mas aqui ainda continua um problema, porque ele diz assim, ele é o profeta. Há uma perspectiva judaica que esperava um profeta escatológico. Esse profeta escatológico tinha um espírito que era um espírito que encarnava em diversos profetas. É uma tradição mística judaica que pensava que este filho, talvez um espírito do bem, vamos assim dizer, ele encarnava em diversas pessoas no decorrer de toda a história. Vindo lá de Abel, depois vindo em outros importantes personagens bíblicos, até chegar em Jesus. Quando chega em Jesus, ele diz, esse é o profeta. O profeta escatológico era aquele profeta que viria para mudar a era. Então, a partir dele surgiria uma nova era, um novo momento. Ele está dizendo, não, ele é um profeta. Ele é o profeta, em algumas traduções você vai ver, não é qualquer profeta. Então, você começa a ver o texto seguindo e ele vai dizer assim, mas espera aí, não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde ele era, o Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns queriam prendê-lo mais uma vez, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores, algumas traduções, os guardas, foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntavam, por que não os trouxesse? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Respondeu-lhe, pois, os fariseus, também vós fostes enganado? Creu nele, porventura, alguns dos principais dos fariseus? Mas a multidão que não sabe, a lei é maldita. Então você percebe que há sempre uma tentativa no texto bíblico de perceber as pessoas a partir de uma relação em que tente-se negar aquilo que Jesus faz, tente-se fazer com que Jesus não seja o Cristo esperado. E mais à frente há um problema da discussão de que Jesus é de Nazaré. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir? Responderam-lhe eles e disseram,
És tu também da Galileia. Eu acho que eu pulei um versículo, quando vai dizer que Jesus é da Galileia. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Há essa preocupação, porque ele vai dizer assim, vocês me conhecem, vocês sabem de onde eu sou. Então, Jesus está falando da sua origem em Deus, e eles estão preocupados com aonde ele nasceu. Então, perceba que parece que o entendimento em que esses ouvintes de Jesus, nunca é coerente com aquilo que Jesus está falando, e Jesus diz uma coisa e eles interpretam de outra forma. Então, o que fica interessante em todo esse texto é que, por mais que as pessoas tinham algumas dúvidas sobre Jesus, as pessoas olhavam e falavam assim, não, mas espera aí, ninguém ensina como ele. Não, ninguém fala como ele. Mas ele é galileu, não pode vir ninguém, não pode vir coisa boa da Galileia. Então, o que ele está dizendo, de fato, é que não há um lugar específico para que as coisas aconteçam. Essa expectativa de que Jesus viesse de outros lugares, como de Belém, da aldeia de Davi, da descendência, claro que Jesus é da descendência de Davi, mas essa é uma preocupação em que Jesus venha de um nível, de um extrato social, mesmo que a gente não tenha essa estratificação social naquela época, a gente tinha elite e o resto era tudo pobre, que Jesus viesse desse nível superior, em que as pessoas pudessem olhar e ver ele, esse servo guerreiro, né? Aquele que vem acima de todos, aquele que já está acima, não de um lugar simples. Então essa era a perspectiva de um rei, essa era uma perspectiva daquele que vem para julgar Israel, para subjugar as nações, para levar Israel a um nível desejado por todo aquele povo. Então não era essa a perspectiva de Deus, não era essa a intenção judaica. O que eles estavam pretendendo nesse momento era demonstrar que Jesus era o Cristo vindo de Deus e que ele estava pregando uma mensagem que não era aquela mensagem que eles estavam esperando. Então, eu não tenho como olhar para o texto e perceber. Se nós temos sede, nós precisamos se aproximar de Cristo. Se nós temos essa necessidade de manifestações públicas, se nós temos essa necessidade de esperar que as pessoas tenham um berço de ouro, vamos assim dizer, para que sejam aceitas por nós, a gente já começa tendo problema com Cristo. E muito menos um problema dentro desse ministério que talvez seja oculto. Então eu preciso sempre pensar e refletir com os irmãos aonde é que nós nos enquadramos, né, dentro das expectativas. Quais são as nossas expectativas a respeito de Cristo e quem de fato Jesus é. Na maioria das vezes nós criamos expectativas para coisas que nem são bíblicas. E aqui eu volto para essa questão, não viria Jesus da descendência de Davi, e veio de fato. Não viria Jesus de Belém. Essas interpretações são interpretações que na maioria das vezes não tem tanta base bíblica. Mas é o que a gente enfrenta hoje. A gente dá um respaldo bíblico, teológico para as pessoas, mas as pessoas têm dificuldade em acreditar na gente. Por quê? Porque elas estão acreditando naquilo que elas ouviram a vida inteira, naquilo que o senso comum aceita, naquilo que as pessoas absorvem e são incapazes de alterar aquilo que a gente propõe ensinar. Então, eu pretendo mexer com você nisso. Porque os dias que nós estamos vivendo é de fato esses dias em que a gente traz somente aquilo em que já está impregnado na nossa cabeça. Então eu proponho a você a mudar o paradigma, a mudar aquilo que você já aprendeu. E entender que a partir de agora a gente precisa ter reflexões teológicas para dar resposta aos nossos problemas atuais. E não somente procurar culpados. E não somente definir que essas coisas, Deus não se agrada ou Deus está punindo todo mundo. Então, há uma perspectiva importante para a gente refletir também. Será que nós estamos pregando uma religiosidade a fim de punir as pessoas ou nós estamos pregando uma religião que dá vida às pessoas? Que é o que Jesus veio fazer. Quem tem sede, vem a mim, beba, não vai morrer de sede. Quem tem sede, rios de água viva fluirão do seu interior. Vai ter tanta água aí que você não vai sentir sede mais depois que você experimentar da água que eu te der. Então,
fica para nós essa reflexão. Estamos sendo saciados em Cristo? E estamos saciando as pessoas em Cristo? Ou estamos sendo saciados em Cristo? Estamos vivendo uma roupagem religiosa, que é um fingimento de saciez, ou de saciedade, desculpem, ou nós estamos tirando a sede das pessoas ou fazendo com que elas não tenham alcance à fonte de água viva. Então fica aqui a nossa breve reflexão com os nossos irmãos. Eu quero encerrar e eu espero que essa breve reflexão faça com que você reflita e produza novas reflexões suas particulares. Se você quiser anotar, se você quiser fazer referência, se você quiser depois me procurar aí, a nossa comunidade na igreja, que tem o meu WhatsApp, fazer perguntas e bater um papo, acrescentar, estamos abertos a tudo isso. Quiser comentar no chat, que vai ficar disponível no YouTube, faça conforme a tua vontade, tá certo, meu irmão? Então, eu agradeço o privilégio de poder estar com você nesses minutos. Peço a Deus que Deus te abençoe, peço a Deus que a mensagem que nós trouxemos aqui possa edificar a sua vida, fazer com que você reflita e, se Deus quiser, fazer com que eu e você cresça no nome de Jesus. Eu quero orar antes da gente terminar. Querido Deus, no nome de Jesus, eu quero lhe agradecer, Senhor, e pedir que o Senhor nos abençoe, que esses momentos possam ser um momento de edificação, que o Senhor esteja abençoando o lar e a família dos meus irmãos, e que o Senhor nos dê água para saciar a nossa sede, e que nós venhamos dar água para aqueles que estão sedentos, e nós possamos encaminhá-los eles para Cristo, porque o que nós pregamos não é nós e nem de nós, mas é da fonte de água viva, e que nós venhamos dar o acesso às pessoas a essa fonte, e dizer para elas, olha, há um lugar que o Senhor vai saciar a sua sede, e nós vamos te conduzir a este caminho. Pai, no nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre cada um de nós, e que o Senhor nos abençoe para a glória do teu nome. Deus abençoe, meus irmãos, e até breve.